Oi gente, tudo certo? A partir de hoje, toda semana, aqui no Portal Leo V, você vai ter uma entrevista com o Dr. Elvio Erickson para falar sobre direito. Nós vamos começar trazendo um tema que abrange muitas e muitas empresas e que é uma realidade dos brasileiros. Estamos falando de estatísticas que nos mostram que 70% das micro e pequenas empresas têm suas atividades encerradas nos seus 5 primeiros anos de existência. Isso significa dizer que a grande maioria delas, ano a ano, vem encerrando as suas atividades e também com ela vem adquirindo muitas dívidas. Parte dos outros 30% permanece no mercado, porém 99% delas enfrentam problemas de inadimplência. E aí o que acontece? Os seus clientes acabam devendo para as empresas. Foi então que um lojista, dono de uma loja de departamentos, comentou que descobriu que alguns consumidores compravam e não pagavam através de um sistema que pegava, por exemplo, a família. De 5 em 5 anos, os integrantes da família iam mudando, isso porque, através desse sistema, o seu nome acabava saindo da negativação. Enquanto isso, a próxima compra era feita por outra pessoa. O que acontecia é que amigos, vizinhos também se envolviam nessa negociação. E assim, iam comprando e se revezando e não pagando. Como eu falei antes, a cada 5 anos, os nomes dos negativados iam saindo e o sistema ia voltando ao normal. Ao ser perguntado o que o comerciante fazia para buscar a recuperação do seu crédito, ele informou o que mais de 90% do setor faz. Ele impede que haja uma negativação e uma cobrança extrajudicial. Vou começar a nossa conversa com o Dr. Elvio Erickson perguntando a ele quais as medidas que um credor de um crédito pode adotar para aumentar a chance de receber o seu crédito junto à empresa ou à pessoa que lhe deve. Obrigado pelo convite. Lamentavelmente, essa prática de comprar em lojas e não pagar, isso é uma prática recorrente. Alguns consumidores descobriram que depois de 5 anos, as negativações em banco de dados, elas automaticamente caem, elas são derrubadas. Então é muito fácil, né? Compra primeiro pelo marido, depois compra pela esposa, depois compra pelos filhos, depois compra pelos amigos, compra pelo vizinho, e daí há 5 anos o marido já está limpo, depois a esposa já está limpa e se torna um ciclo vicioso sem fim, e o lojista fica com essa dívida, com esse crédito, né, que não consegue cobrar. E muitos credores acabam por não receber os seus créditos porque não tomam a iniciativa que deveriam fazer, não ficam de certa forma passivos e acabam contribuindo com esse calote, por ser um calote, né? Que as pessoas que compram já sabendo que não vão pagar, né? Isso é um calote, né? Essa prática, né? O que o mercado em geral faz? O mercado em geral negativa. Então a pessoa compra, né, ante a inadimplência, manda para banco de dados, seja protestando ou seja negativando. Hoje, né, SPC, Serasa, tá? Bom, se sabe que a pessoa física ou até uma outra empresa em banco de dados, ela está com seu nome negativado, seu nome sujo. Só que essa negativação administrativa ela fica por 5 anos e depois se encerra. Essas lojas, elas têm o seu departamento de cobrança administrativa e muitas lojas, muitas redes de departamentos ou até bancos e outras instituições fazem uma cobrança administrativa e ali fica por ali. Acabam ligando para a pessoa que não conseguem cobrar, os valores não são muito altos, não vale a pena, eles dizem que não vale a pena ir ao judiciário e aí acaba ficando por ali. O que a gente recomenda para acabar com esse círculo vicioso? Tá? O Código de Processo Civil trouxe uma novidade alguns anos atrás, que é a negativação e o protesto, não mais esse administrativo que as lojas fazem. Já estão acostumados a fazer, acostumados a fazer, mas o protesto judicial a partir de uma ordem judicial e a negativação judicial
Ou seja, são duas coisas, o protesto judicial e a negativação judicial. O que é o protesto judicial? O protesto judicial é aquele que é emanado a partir de uma ordem judicial. Ela não sai a partir do título de crédito, aquele da venda. Certo. Quando o comerciante vende, ele emite uma duplicata. Claro. Então aquele protesto é a partir da duplicata, mas o judicial, ele pode ser a partir da sentença, ele pode ser a partir da cobrança ou até a partir daquela própria duplicata. E uma pergunta para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. E esse protesto judicial, ele parte de quem? Da ordem judicial. O credor, ao cobrar, certo, né, se ele não receber, ele já arranca a sua ação de execução pedindo a negativação. Entendi. O judiciário, ele fez também um convênio com o banco de dados, por exemplo, a Serasa, se chama Serasa Jude. Certo. Serasa Jude. Serasa Jude. Tá? Ele emite um comando, um ofício, e coloca em banco de dados o devedor lá na Serasa, só que a diferença do administrativo é que esse não sai enquanto pagar. E o administrativo ele sai em 5 anos. São coisas diferentes. E lá no judiciário ele só vai sair depois do pagamento. Então, o devedor ele fica com seu nome negativado durante muito tempo. Mais tempo, ou muito até mais quase tempo. ter a questão, até quase pagar, né? Exatamente. Vai ser forçado a pagar porque não deixa de comprar em outros lugares. Depois, além disso, lá no processo judicial, vai se tentar encontrar bens, imóveis, automóveis, penhora de créditos que a pessoa possa ter, todo tipo de ativos. Tem base em juros, qualquer dinheiro que tenha na conta, ou sai em um ofício, automaticamente todos os bancos de todas as instituições financeiras do país já estão sabendo. É varrido na hora se tem algum valor. Ou seja, todos os órgãos de cobrança e de crédito ficam sabendo que essa pessoa está devendo. Exatamente. Ela não. Para os empresários que vão nos assistir, quem tem um comércio, já saber como se proteger. Exatamente. E outra coisa que eu acho importante o pessoal ter consciência, muita gente diz assim, mas eu não vou gastar a taxa judiciária para fazer a cobrança do meu crédito, porque é um valor pequeno, e também não vou gastar honorários advocatícios para fazer aquele cobrança desse crédito, porque também ele é um valor pequeno. Isso. Tá? Esse empresário, por exemplo, que citava que tinha um ciclo vicioso, ele tem hoje na praça, em geladeira, em fogão, em eletrodoméstico, sofá, ele tem 7 milhões. É muito dinheiro. Só que cada crédito ele é um crédito pequeno. Né? Então, ou seja, você empresário que está nos assistindo ou vai nos assistir, saiba que indiferente do valor que você tem, que alguém lhe deva, você pode cobrar e deve cobrar, né? Só que o que às vezes o empresário não se dá conta é que o valor que ele pode ter um contrato com a sua banca jurídica, um contrato de assessoria mensal, no qual ele não vai gastar um valor alto para fazer o seu procedimento de cobrança, e aquele custo que ele vai despender para aquele contrato, ele vai ser muito menor do que aquela recuperação. É certo que ele não vai recuperar todo o crédito. Isso é certo. Questão de juros, então, nem se fala. A gente sabe que alguns quebraram, não vão ter como pagar, mas parte a gente sabe que não pagou porque não quer, tem como pagar, e se cobrar vai pagar. As estatísticas têm demonstrado que parte desses créditos são recuperáveis, e elas têm demonstrado também que o custo do investimento para cobrar todos é bem menor do que o crédito que é recuperado. Então, o pessoal deveria fazer uma assessoria mensal com um custo baixo para a recuperação de todos esses créditos, né, com um honorário de êxito para buscar, de maneira que fique equilibrado essa conta. Né? Certo. Porque a vantagem de recuperar esse crédito é porque quanto dinheiro hoje está na rua e as empresas não conseguem cobrar? Sabe o que acontece com o mercado? O próprio devedor, ele sabe que o mercado não busca a recuperação. Então, o próprio credor, ele incentiva ao mercado ser caloteiro, ao mercado não pagar, porque ele sabe que o credor não vai buscar a recuperação. Então, isso aí seria uma medida de moralização, e seria uma medida que
faria com que esses compradores que sistematicamente não pagam ficariam aí por 20, 25 anos negativados. O que já muda a questão. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que é a questão seguinte. Por exemplo, por que as empresas de cobrança, elas ligam, elas buscam as pessoas? Como é que funciona esse trabalho das empresas de cobrança? Ele ajuda ou não ajuda o empresário? Ajuda, existe a cobrança administrativa e a cobrança judicial. Tem empresas cujo objeto da contratação é só administrativa. Ou seja, eles só podem ligar e só podem mandar cartas ou e-mails de cobranças e tentar um acordo, uma negociação extrajudicial, amigável. Certo. Outros têm uma prestação de serviço judicial, onde eles podem ajuizar uma demanda judicial e podem fazer tudo isso que está se propondo. E alguns perguntam para nós, mas e se é devedor? Não tem como pagar, o que ainda se pode fazer? Era isso que eu te pedi. E antes dessa pergunta, eu vou dar esse gancho e perguntar o seguinte. Há uma diferença grande entre a cobrança judicial e a cobrança administrativa, que o senhor comentou antes. Ou seja, deixar bem claro para quem está nos assistindo. A cobrança administrativa, ela apenas pede que a pessoa pague, mas ela não impõe. Não. E depois dos 5 anos não deve mais. Simplesmente pode dizer, não quero pagar, não tem interesse e acabou por aí. Por exemplo, deve lá a boleto da faculdade, enrola, não paga. Agora, a judicial... Ela é coercitiva, se tiver dinheiro em conta, encontrarem vão rabonar. Se ela tiver, como é que funciona? Se ela tiver um automóvel, existe uma restrição que se chama renajude, automaticamente entra no sistema. Existem restrições de penhora em cima do automóvel, existem restrições de circulação desse automóvel e o automóvel é recolhido. Se ela tiver ativos de imóveis, existem restrições de penhora sobre os bens imóveis. Se ela tem restrições de crédito, por exemplo, se ela está cobrando um crédito contra alguém num processo, é enviado um aviso naquele processo para que aquela pessoa, não pague mais ela, pague aquele outro credor dela. Fica penhorado aquele crédito. E se tiver dinheiro em conta? É rabonado, é bloqueado. Não, mas não tem um mínimo, tipo assim, tem que ter acima de tanto para perder esse dinheiro. A lei traz as exceções de impenhorabilidade, né? Conta a poupança até 40 salários mínimos é impenhorável, a proventos de aposentadoria é impenhorável e o salário é impenhorável. Fora disso, além disso, o dinheiro será penhorado. Interessante. E a pergunta, se o devedor não tiver bens, qual é a alternativa? Ainda assim tem alternativas que se pode ser feita e em parte dos casos se chega ainda ao resultado pretendido, que é receber, né? O credor quer receber, tá? O que muitos fazem, tá? O sujeito abre uma empresa, funciona durante um tempo, a estatística foi falada aí, 70% das pequenas empresas fecham em 5 anos. Isso é uma estatística da Junta Comercial, divulgada aí há bastante tempo. Isso é super conhecido. O que ele faz, esse comerciante? Ele se aposenta, nunca mais vai trabalhar? Não. Ele abre outro CNPJ e vai abrir outro negócio. Normalmente, esse outro CNPJ tem o mesmo objeto, leva a mesma carteira de cliente. E o que isso é caracterizado? Vende o mesmo produto. Isso é uma sucessão. Esse CNPJ sucessor, ele é responsável pelo pagamento dos débitos do sucedido. Então, esse pedido de sucessão, que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o sucessor, né? A dívida pode ser buscada no sucessor. Entendi. Também pode ser buscada no sócio, se ele largou o negócio em fraude a credores. Pode ser pedido através de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica dessa empresa que dá o golpe na praça, desaparece, não paga ninguém, some e muitas vezes esconde seu patrimônio. Né? Pode ser pedido uma desconsideração da personalidade jurídica da empresa e quebrar aquela regra que diz que a dívida é da empresa e não dos sócios e passar essa dívida para o sócio. Aí tem como. Tem como. E ainda por último, ainda tem uma última alternativa, tá? Que tem credores, poucos fazem, mas deveriam fazer todos, tá?
que é o pedido de falência. Quer dizer, o sujeito deixou dívidas na praça, não pagou, o que cabe fazer contra ele? Pedir a falência dele. E o que acontece se pedir a falência e ela for concedida? Que ela concedida, o que acontece? Vai fazer com que ele pague? Algumas vezes sim, por quê? Porque primeiro, é crime falimentar não ter a contabilidade em dia. Normalmente, a primeira coisa que o sujeito que está devendo com uma empresa faz é deixar de pagar o contador há muito tempo. A contabilidade dele não está em dia. E é crime falimentar não ter essa contabilidade em dia. Ele é obrigado a colocar a contabilidade em dia e apresentar em juízo. O custo para colocar uma contabilidade de 3, 4, 5 anos em dia é de 20, 30, 40, 50 mil reais. Muitas vezes é maior que o tamanho da dívida que ele está devendo. Bastante coisa. Bastante. Muitas vezes ele está enrolado porque desviou dinheiro dali, ele nem quer mostrar aquela situação ali. Ele vai ter que explicar lá perante o juiz os motivos, as causas da falência. Certo. Então, por uma série de razões, ele não quer enfrentar o processo de falência. Então, ele acaba comparecendo ante a iminência, ante o pedido de falência e vem para um acordo. Então, ainda assim, lá por último, se todas as medidas tentadas não deu certo, ainda tem essa possibilidade de pedir a falência e, percentualmente, alguns devedores acabam pagando. Como eu disse no início, todos vão pagar? Não, isso é um cálculo percentual. Certo. Cobra de todo mundo se vai gastar uma parte e se vai receber 3 ou 4 vezes essa parte. Agora, o que o mercado hoje faz? Não cobra quase de ninguém e incentiva ao calote e depois ficam reclamando que não receberam. Ou seja, você que tem dívidas aí a receber, vale a pena cobrar suas contas e saber mais. Nós voltamos na semana que vem com um outro assunto com o Dr. Elvio Erickson falando sobre vários temas que o direito aborda. Até mais, gente!